Boa tarde, professor. Meu nome é Rafael, sou aluno da Fundação Getúlio Vargas. E eu gostaria de saber se o senhor é favorável à limitação temporal do cargo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Limite, você Obrigado. Isso. eu não sei se isso é... Veja, o ministro tendo permanência lá, ele se sente mais seguro. Você viu nessa votação agora, né? Embora, em geral, seja a tese da rotatividade, eu seja mais simpático a ela, no caso de ministro do Supremo, eu acho que precisa dar uma independência maior, né? Não acho que seja... Talvez até o contrário, quer dizer, 70 anos, hoje em dia, eu tenho 81, né? Eu tenho que defender os velhos aí. Não, mas, digamos, é melhor não discutir muito a idade, 70, vai lá. Mas desde que... eu acho que é melhor ter garantias sólidas para o ministro, né? Senão você vai ter uma politicagem, o ministro é pior, eu acho que é pior. Boa tarde, presidente. Meu nome é Arthur Belo, eu sou de Belo Horizonte. Não precisa dizer, tá? Basta falar. Eu andei lendo o seu livro Arte da Política e, ao tratar do combate à inflação, o senhor fala de um exército Brancaleone contra o dragão da inflação. Eu gostaria de perguntar sobre a questão da reforma política. Qual o seu posicionamento sobre ela? Se grandes personalidades da política, como o senhor e o presidente Lula, qual é o papel dessas personalidades em hastear essa bandeira da reforma política? Ou se nós somos só um pequeno exército Brancaleone nesse combate, nessa bandeira? Não é tão pequeno assim no caso da reforma política, porque já existe uma certa consciência da necessidade dela. Minha posição nessa questão foi assim, quando eu era presidente, foi a seguinte: eu tinha medo de entrar direto na questão, porque eu vou ficar na reforma e não saio dela, porque tem muitos interesses políticos aí, eu queria fazer outras reformas. Então eu digo, vamos fazer através do Congresso. Na verdade, o Congresso fez e o Supremo Tribunal recusou. Por quê? O Congresso tomou algumas medidas que eu acho que são boas. Uma é proibir a aliança nas eleições proporcionais, né? Cláusula de desempenho, o mínimo para reduzir o número não só reduzir o número de partidos, mas também para dar um pouco mais de especificidade aos partidos, porque senão você vota num e elege outro, né? Quando tem as alianças e tal. O Congresso aprovou isso e o Supremo derrubou. Por quê? Porque a Constituição é muito ampla. Ela não permite restrição a quem quer fazer partido. Então, o erro foi ter aprovado por intermédio de uma reforma normal de legislação, quando devia ser uma emenda constitucional. Bom, na verdade, eu sou favorável ao voto distrital, mas aí é muito mais difícil ainda de aprovar. Realisticamente, o que pode ser feito é um entendimento para algumas medidas desse tipo, e talvez algumas outras mais, serem aprovadas. Bom, e isso só vai acontecer se houver um entendimento entre não é só PT e PSDB, não basta não, precisa de PMDB também. Se houver uma aliança entre 3 ou 4 partidos, isso pode passar. E essa aliança, a meu ver, só deveria ter sido feita antes das eleições, para os candidatos se comprometerem com isso. Mas isso, na hora H, os partidos não querem. Por quê? Porque, por razões várias, eles têm interesse, sobretudo nas alianças proporcionais. Cláusula de desempenho, os pequenos partidos não querem. Então é muito difícil. Vai convencer o PT de dar cláusula de desempenho. Ah, mas não pode, porque e o PCdoB? Né? Que não tem número e é aliado e tal. E o mesmo vale para os outros partidos também. Então, mas eu acho que é preciso. Eu acho que nós estamos chegando a um ponto em que agora, com essa decisão também do Tribunal Eleitoral, que permitiu esse novo partido do Kassab, que as pessoas que vão para o novo partido levam tempo de televisão, você vai ter uma multiplicação de partidos por negócio. Isso virou a venda do tempo de televisão. E você vai ver que os partidos se desfiguram pela obsessão de aumentar o tempo de televisão. Então fazem alianças esdrúxulas. Então essas coisas vai chegar a um ponto, acho eu, que não vai dar para continuar. Já chegou? Não chegou? Não sei, depende. E aí também sempre depende de liderança. Você falou eu e Lula. Talvez. Mas vai convencer o Lula sentando na mesa comigo para discutir coisas desse tipo? Não vai. Não vai. Né? E todas as vezes que propuseram alguma coisa, eu estou disposto a conversar e tal, mas não vem. Não vem não por isso, porque tem interpretações, sei lá o quê, a força da percepção eleitoral é muito grande.
Enfim, é complicado. Mas eu acho que está chegando a um ponto que está inviável. Quer dizer, eu não sei como é que a atual presidente, Dilma, vai governar com esse número de partidos que existem lá, crescentes, né? E houve uma espécie de deformação do que se chama coalizão. É claro que você, num sistema de coalizão, você divide o poder. O partido majoritário no Brasil, que elege o presidente, tem 20% no Congresso. Quer dizer, como é que você governa? Precisa de outros partidos, né? Mas no passado, pelo menos você fazia aliança com o partido, era com o partido, e não era o que é hoje. Hoje é discussão de interesses diretos. Eu quero tal ministério de porteira fechada porque ele tem contratos. Está ficando complicado isso aí. Vai chegar um momento, como na Itália, chegou um momento que teve que mudar, porque apodreceu tanto que não dava mais, né? É ruim isso, você esperar que chegue a um ponto de mudar pelo desespero, porque as coisas não funcionam mais. Quem sabe? Se você quiser, eu dou a sugestão, Lula. Eu estou disposto. Aí vamos brigar também, porque o PT e o PSDB têm visão diferente sobre a questão da lista aberta e lista fechada. Financiamento público de campanha é mais fácil de acertar. E, agora, lista aberta e lista fechada é mais complicado, porque se você faz lista fechada, a burocracia partidária vai mandar de uma maneira desbragada, né? Na tradição brasileira, que vocês não têm, as pessoas não têm, o eleitorado não tem, vota em pessoas, vai ser muito complicado. Mas, enfim. Boa tarde, meu nome é Lorena, sou de Belo Horizonte. Eu sou... FGV também? Não, eu sou da Fundação João Pinheiro. Ah, sim. Eu sou formada em Administração Pública, estudo Direito na FMG, então hoje eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, no governo estadual lá, né? E a minha pergunta é voltada para a ideia de função pública. Ano passado eu participei de um curso na Universidade de Brown, em que eles remetiam muito ao nome do Senhor, era um orgulho, né, estar lá assim, representado. E eles sempre traziam à tona esse sentido de fortalecimento da função pública, de como os jovens... Era um programa para latino-americanos, de como essa função pública se esvaziou-se de sentido nos últimos anos, sendo que todos os países têm em comum, quase todos, um contexto ditatorial de redemocratização na década de 90, 80, e que isso, nos anos 2000, veio se esvaziando um pouco. E aí eu queria ouvir a opinião do senhor de como isso pode ser resgatado, né? O programa era especificamente para jovens e a gente sentia realmente que tinham pessoas ali engajadas, mas que viam nos seus países uma questão de corrupção muito grande, do serviço público enquanto uma maneira fácil de ganhar dinheiro, de trabalhar pouco, o que a gente sabe, quem trabalha, que não é verdade, não é uma realidade. Isso varia um pouco de país para país. No caso do Brasil, como no caso do Chile, e não são os únicos, o Uruguai também, são países que, pelo menos no passado, tinham uma certa tradição de profissionalismo. A questão fundamental é o quê? Formação e carreira, né? E desde o tempo do Getúlio, na verdade, como fez o DASP no Brasil, né, você começou a ter essa noção. E você olhar o serviço público brasileiro, como você disse, é de boa qualidade, ou tem muita gente de boa qualidade, mas ele é de boa qualidade onde existe carreira. E onde existe por trás da carreira formação específica. Itamaraty, o Banco Central, enfim. O Banco do Brasil, esses são órgãos que funcionam, porque tem carreira. Bom, e isso é fundamental, fortalecer o profissionalismo. Não sei se infelizmente, por circunstâncias, houve uma mudança nos nossos países todos, da região, ou em quase todos, sociológica importante, que é uma abertura da sociedade, né? E uma ascensão, uma mobilidade social muito grande, e uma certa confusão entre democratização e avançar no aparelho público, né? Mesmo no Brasil, mesmo depois da redemocratização, quando saíram os militares, eu assisti, isso, eu era líder do MDB na época, do Senado, e vi os partidos avançando no funcionalismo, em nome de que no passado era tudo tecnocrata, ou tudo ligado a fulano, a beltrano, não sei o quê. E, na verdade, criando um clientelismo. Então, voltou esse clientelismo. Quando esse clientelismo se justifica na cabeça das pessoas que estão no poder, por uma visão política de que é preciso botar gente do partido, porque o partido é que vai reformar o Estado, e depois o Estado reforma a sociedade, isso ficou muito em voga na América Latina, com esses novos regimes, que eu não sei nem como qualificar, que são personalistas
e que são, ao mesmo tempo, de abertura, promovem a mobilidade social, tem lado positivo, lado negativo, é muito embrulhado tudo isso. Então, isso abalou bastante a noção de serviço público, né? E quando alguns setores políticos têm a presunção de que eles são os restauradores da verdade, da moralidade e do futuro, aí eles valem tudo. Porque eu não estou fazendo porque eu estou avançando no aparelho de Estado, estou fazendo porque eu quero mudar o Brasil para melhor. Você tem uma razão psicológica para trabalhar, né? Então, nós vamos ter que forçar de novo, vai acontecer com o tempo, está junto com o negócio dos partidos, quer dizer, com o amadurecimento do país, da sociedade, o mau desempenho, né, da burocracia permeada por esse clientelismo vai forçar, espero eu, não é, um pouco mais. E é contraditório. Pega um órgão interessante, a Polícia Federal. Hoje estava ouvindo na televisão o diretor da Polícia Federal, o superintendente de São Paulo, explicar porque desses últimos casos que ocorreram aí e tal. E é verdade que a Polícia Federal está se tornando mais órgão de Estado, né? Não era, né? Está se tornando. Por quê? Também lá, óbvio. Eu reabri a escola de polícia, né? E houve uma reestruturação da carreira que o Jubim fez. E depois houve continuidade disso. Então, hoje ela funciona, né? E como órgão de Estado. Quer dizer, claro que sempre tem influência política. Ninguém vive numa redoma, nem pode imaginar que seja o contrário. Mas tem que ter um core, né, que seja de espírito público. Então é isso. Eu acho que tem que insistir muito na profissionalização, escola de gestão e tal. E a sociedade mesmo vai requerer cada vez mais eficiência, né? E isso está prejudicando a eficiência, a falta de profissionalismo. Está prejudicando a eficiência. Então, é isso, essa situação. É aqui, é na Bolívia, é na Venezuela, é por todo lado. É no México, é no Equador, por todo lado, né? Mas não é assim no Chile, não é assim no Uruguai. Isso não tem nada a ver, portanto, com a questão do partido político. O Uruguai está lá, como que chama? Tupamaro, mas eles têm noção. O Uruguai tem noção disso aí, né? O Chile também muda de um lado para o outro e não muda essas coisas fundamentais. O México é mais parecido com o Brasil, talvez até um pouco mais complicado. Boa tarde. Boa tarde. Nós aqui viemos do laboratório da Fundação Estudar e todos foram assim meio que tratados como os jovens transformadores, né? Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para isso, né? Tendo no senhor um exemplo, né, de um líder que transformou realmente o país. Pode ser, acho que é mais simples. A gente está no início de uma caminhada para transformar alguma coisa, né? O que o senhor pode dizer para a gente nesse momento? Nós temos aqui de 20 a 30 anos com o ensino superior e pensando em maneiras de mudar o Brasil. Queria que o senhor dissesse alguma coisa nesse sentido para a gente. A transformação ocorre quando você tem, primeiro, isso que você mencionou, gente que queira transformar, né? Gente que tenha capacidade e queira transformar. Segundo, não basta, é preciso que a sociedade se abra para a transformação. Nem sempre ela está aberta para a transformação. Você leu o que nós fizemos no tempo do Plano Real, né? Os que queriam realmente estabilizar a economia eram muito poucos. Muito pouco. Nenhum partido, nem o meu, nenhum, né? Não tinha noção. Não é que quisesse, não tinha noção. Não vai se lançar uma coisa tão difícil quanto isso. Tem que contrariar tantos interesses. Dentro do governo é dificílimo, porque os interesses se opõem. Agora, a sociedade estava há 10 anos discutindo, não aguentava mais. Como agora, está chegando a um ponto e não aguenta mais. Não aguentava mais a inflação, né? Então, isso é que dá o pano de fundo para permitir que um grupo inovador prospere. Eu conversei muito sobre esse mesmo ponto lá em Brown, com o Ricardo Lagos, que também foi professor lá, por causa do Chile. Não foi diferente. Quer dizer, as coisas são sempre feitas, tem um grupo de liderança que tem ideias inovadoras. E que quando a sociedade dá espaço, você avança. Quando ela não dá espaço, você quebra a cabeça, né? Mas seguramente precisa dessas duas condições. E é importante que tenha um grupo que queira, né? Que saiba, não só querer.
tem que saber fazer a inovação. E também tem que, claro que no começo você tem a ambição de mudar tudo, não consegue. Você tem que ver o que os americanos chamam de tipping points. O que você ao mudar, muda o resto. Né? Você estabilizou a moeda, queira ou não queira, muda muita coisa. E tem efeito de dominó. Vai. Então, né, como a mesma questão, se você conseguisse no Brasil, quem conseguiu no Brasil, realmente reduzir os DAS, não pode acabar. DAS são os funcionários de livre nomeação. Não pode acabar em que, em certos momentos, a renovação não vem de dentro, vem de fora. Então você tem que ter também aí uma possibilidade de gente que é de fora do quadro germinar o quadro. Mas tem que reduzir. E, sobretudo, diminuir o número de posições em que você tem livre nomeação, porque você põe apaniguados, né? E concentrar tudo em concurso e formação, com o tempo. Mas isso vai ter um grupo que esteja disposto a isso. Eu acho que no Brasil, precisa da Fundação Educar, né? Esse pessoal ligado à Fundação Educar, outras fundações têm aí, que se ocupam de gestão, estão começando a ter efeito as mudanças. Né? As mudanças estão começando a ocorrer. Em Pernambuco, em Minas Gerais, aqui no Rio. Há segmentos da burocracia e da política. Os políticos, o que eles fazem? Eles ficam olhando. Se der certo, eles encampam. Né? Como no caso do Real. Foram todos contra. Não é contra abstratamente. Contra as medidas que são necessárias para fazer. Porque depois que faz, eles são donos. Né? Então, agora no Brasil, essa ideia de melhorar a gestão está começando a ficar consensual. Está começando a ficar consensual. Não é popular, não precisa ser popular. Tem que ser consensual no nível daqueles que vão tomar decisões que afetam a burocracia. Então é isso. Mas é bom que tenha gente disposta a mudar. Opa, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta em relação sobre educação, mudando um pouco do foco em política, né? Acho que está muito junto, mas um pouco mais direcionado. Sei que o Brasil perde anualmente 900 mil estudantes por evasão do ensino superior, tem um gasto aí basicamente de 9 bilhões de reais todos os anos por falta de investimento nessa área. Eu e um grupo de pessoas estão com uma iniciativa de fundar um instituto que ajuda pessoas que não têm condição financeira e o suporte a alcançar grandes passos na sua carreira, na sua vida, e ter realmente um destaque por essas pessoas que possam fazer diferença no mundo. Eu gostaria de saber, realmente, como nós, pequenas iniciativas, podemos buscar recursos do governo para fazer isso. Porque, para nós que estamos fazendo esse negócio acontecer, ou tentando fazer, parece muito mais fácil ir para a iniciativa privada do que a pública. Então, a mais escutar aí a sua orientação, o que você pode dar de norte. E aproveitar, não sei se eu posso fazer, mas dar um presente aqui do nosso instituto para você. É simples. Pode. Não é corrupção, não. É público. É uma apresentação e um presente. Tá bom, obrigado. Tá. Obrigado. Obrigado a você. Olha, vamos lá, a questão da educação. De fato, esse dado que você mencionou aí é impressionante. Quer dizer, houve uma imensa expansão do ensino superior no Brasil. E foi criada a ProUni, como se fosse a salvação da lavoura. O que aconteceu? As pessoas pegam a bolsa e vão para escolas que não são tão boas assim. Proliferaram as escolas e é um bom negócio. Então, começa a haver desistência, não por falta de recurso financeiro, por falta de interesse. Porque a escola não presta o serviço que deveria prestar e a população escolar vai embora. Isso é novo no Brasil. Evasão por desinteresse. Tem até no curso fundamental também, mas tem mais acentuadamente do curso superior, que é uma perda de recurso monumental. Né? Por quê? Porque nós estamos apaixonados pela quantidade e não olhando para a qualidade. Então, vamos expandir o curso, expande, dá bolsa. Põe daí. Não acontece muita coisa. A questão, me parece, que é de você ter que mexer no conteúdo da educação. O que se ensina? Para que serve o que você está ensinando? Para as pessoas, para a vida das pessoas? As pessoas estão realmente direcionadas para o que desejam?
Aqui as pessoas não estão direcionadas para o que desejam, porque não sabem o que desejam, e porque a escola, você entrou numa escola, está ali condenado, não pode, não forma seu currículo, é aquele mesmo, e se você quiser outra coisa, você tem que sair da escola. E, por outro lado, é rígido, portanto, o sistema. E, por outro lado, o currículo não foi modernizado. Você não está ensinando aquilo que se deseja. Eu acho que hoje, você perguntou como é que você muda isso. A iniciativa privada tem um papel muito importante, seminal. Você não pode imaginar que os grandes problemas do Brasil vão ser resolvidos pela iniciativa privada. Vai ser público. Você pega o ensino fundamental, 99% das crianças vão para a escola pública. Então, se você tiver muito boas escolas para 1%, não resolve nada, porque a média vai ser baixíssima, né? O que a iniciativa privada faz e faz bem, vocês são parte disso, é, em pequenos grupos, dar a excelência e ver se o exemplo passa. Na inovação também. Inovar o currículo e ver o que acontece, né? No seu caso, pegar um certo número de pessoas e motivá-las e dar recursos para elas avançarem. O governo não pode fazer isso, porque o governo está tolhido pela lei, ele tem que fazer o universal. Então, por isso que é mais fácil pela iniciativa privada. Mas desde que a iniciativa privada tenha duas condições. Primeiro, não pense que ela vai substituir o governo, porque não vai. E segundo, que ela efetivamente inove. E não simplesmente replique o que o governo já está fazendo. Uma iniciativa que seja focada. Vamos pegar, você falou de ensino profissional. Vamos pegar o ensino profissional e vamos ver o que dá para fazer aí. Eu não sei, eu não sou educador, mas precisaria ver mais a fundo o conteúdo do ensino. Eu costumo dar um exemplo que é banal, mas que chama atenção porque eu quero para o meu ponto. Qual é? Por que você levar 5 anos para ser advogado? Porque era assim em Coimbra, há séculos, e 6 para médico, e 4 para economista, não sei. O mundo mudou tanto, tem técnicas novas, tem coisas novas. Será que precisa disso tudo? Ou será que a pessoa fica ali patinando e irritada porque está repetindo tudo que ela já sabe? Ou que ela não sabe, mas não vai aprender também, né? Bom, isso vale para tudo aqui, né? Ninguém foi a fundo na questão do conteúdo da educação. E nem a relação, que isso tem mais gente mexendo, entre os novos métodos e o conteúdo. É óbvio que num país como o Brasil, embora eu tenha falado da importância da exemplaridade, o que conta mesmo é a massificação. Como é que massifica? Tem que ter as novas tecnologias, né? Aí o governo tem iniciativas. É dificílimo, eu sei porque nós tentamos, é muito difícil, né? Mas vai ter que entrar nisso. Hoje as universidades americanas elas oferecem curso à distância em grande quantidade. Aqui vai ter que ser assim também, mas tem que saber fazer. Tem que ter método, tem que ter controle, tem que ver resultados. Então, se você fizer uma iniciativa nessa direção, mas o dinheiro não vem do governo. O governo não tem mecanismos para exceção. A minha questão vai na direção... Eu sou Alex, de Belo Horizonte, também sou da Fundação João Pinheiro. Posso levantar? Bom, a minha questão ela vai na direção da questão recente dos royalties de petróleo e a mobilização recente que foi requisitada pelo ministro Aloysio Mercadante, no sentido de sensibilizar e mobilizar a sociedade em torno da aplicação integral desses recursos para a educação, pelo menos os futuros royalties, né, dos futuros contratos que foram celebrados. Cristóvão Buarque também tem uma proposta nesse sentido, desde 2008, mas é uma proposta com alocação mais heterodoxa dos recursos, ele toca na questão da federalização, que é uma questão complicada e tal. Eu gostaria de saber o que você, talvez até como presidente mesmo, se você tivesse ainda um grande poder de arbitrar uma questão como essa, como você encaminharia essa questão? Que esbarra na educação, mas tem a ver com esse... Em primeiro lugar, eu não teria modificado a lei do petróleo, porque foi mudada a lei do petróleo para quê? Para que no pré-sal houvesse um sistema de partilha e não o sistema anterior. Para que fazer a partilha? A proposta, a justificativa foi o modelo da Noruega, em que, como a Noruega descobriu o petróleo em abundância no Mar do Norte, e como ela sabe que o petróleo é um bem finito, resolveu criar um fundo soberano, assim chamado. Os recursos iam para esse fundo, que ficavam fora da economia norueguesa,
para que no futuro as gerações se beneficiassem também do petróleo. E esse dinheiro não entra no circuito norueguês para não fazer gastos fáceis e a inflação. Bom, então aqui dizendo, vamos fazer a partilha por causa disso. Bem, tudo bem. No sistema anterior, que continua valendo para o que não é pré-sal, então é uma loucura. Você tem dois sistemas. Para o que não é pré-sal, é de um jeito, que é pré-sal no outro. O sistema do não pré-sal permitia aumentar o imposto até 80%. Então não precisava fazer partilha nenhuma, era só aumentar o imposto e ir para o governo. Bem, e no caso da partilha, tem outro inconveniente aqui. Quando a empresa ganha a exploração de uma área, ela vai investir. Se não der petróleo, o governo paga. Então, estatizaram o prejuízo, ou estatizaram o risco. Para quê? Né? E forçaram que a Petrobras entrasse em tudo. Complicaram a vida da Petrobras. Bom, mas, de qualquer maneira, isso está feito. A meu ver, foi errado. O Congresso só discutiu uma coisa, os royalties do pré-sal. A lei, não. Não tem royalty nenhum ainda. Né? E havia um sistema de royalty, agora foi posto em discussão, porque o sistema anterior beneficiava os estados nos quais se acha petróleo. Bom, e agora quer generalizar tudo. O Congresso, como vocês sabem, aprovou uma lei que dá tudo para todo mundo. A Dilma vetou essa lei e forçou que isso vá para educação. Bem, dar tudo, dar dinheiro indiscriminadamente é pior do que dar para um objetivo definido. Mas aí há riscos também, porque a questão da educação não é dinheiro. E vai dar a ilusão de que você dando mais dinheiro vai resolver o problema educacional. Essas coisas que estão discutindo não vão entrar. É quantidade, não é qualidade. Bom, na educação já existem regras desse sentido. E os municípios são obrigados a aplicar, creio que 25%, não é, da sua receita. Eu conheço municípios de São Paulo que não tem mais o que fazer com o dinheiro. Então começa a inventar coisa, porque é irracional. Tem um município que precisa, outro que não precisa. Chega um ponto que não adianta ter o dinheiro. Né? Bom, eu não sei qual é a massa, ninguém sabe qual é a massa de dinheiro que vai ser gerada pelos royalties. Pode ser imensa. Bom, o mais racional, mas o racional não é o que acontece, porque a vida tem vontades, política, etc., etc., seria ficar todo esse dinheiro num fundo só e distribuir de acordo com o que é o interesse nacional naquele momento, para programas existentes. Isso é o racional. Não vai acontecer isso. Os economistas sempre se opõem a que haja destinação específica de verba, porque é irracional, melhor ficar numa verba só, supondo que o governo tem racionalidade. Mas como o governo não tem racionalidade, tem razão também os que querem marcar para que vai o dinheiro, senão não vão ter nada. Então ficamos nessa briga o tempo todo aí, e o resultado é mais ou menos 0-0. Eu acho que é melhor, teria sido melhor não ter mudado do jeito que mudaram. Já que mudou, é razoável que haja uma partilha mais equilibrada dos recursos entre estados produtores e não produtores. Diga de passagem, o estado que mais vai perder no futuro não é Rio nem Espírito Santo, é São Paulo. E São Paulo nem acordou para isso, porque o pré-sal vai ser de Santos e do Rio. Então, no futuro, é São Paulo. Mas tudo bem, já passou, São Paulo não despertou, o Rio brigou para poder, e o Espírito Santo também, para evitar que houvesse uma partilha generalizada. Bom, não vai haver a partilha, ou melhor, a Dilma vai fazer um modo tal que respeite os contratos passados. Então, equilibrou, mais ou menos, e o futuro vai ser. Agora, eu acho que, dadas as circunstâncias, é melhor que vá para a educação. Agora, se for só dinheiro para a educação, isso vai ser transformado em pessoas e aumento de salário, o que não necessariamente gera uma melhoria da educação. É uma condição necessária, mas não suficiente. E o meu medo maior é que esse de recurso, ao contrário do que se dizia por causa da Noruega, ele vai gerar gasto corrente. Portanto, ele vai ser uma pressão inflacionária. Mas, enfim, o futuro pertence a Deus. Vamos esperar. Boa tarde. Porque está filmado. Você parecer bonita na terra. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, não precisa falar, né, de onde que é. Eu sou formada em administração pelo IBMEC e vou mudar um pouquinho o tema do que a gente está conversando. Tem surgido uma nova onda em relação ao empreendedorismo
em que os jovens, né, as pessoas estão deixando de empreender por necessidade e agora os jovens, principalmente, estão passando a empreender por oportunidade. Inclusive, saiu, né, numa capa de uma revista falando, mude de emprego, né, vire empreendedor. Eu queria saber a sua opinião em relação a essa nova onda de empreendedorismo, principalmente nós que estamos aqui hoje, somos empreendedores assim que queremos, né, mudar o mundo, em relação a tanta dificuldade que ainda a gente encontra no Brasil, principalmente em relação, né, carga tributária, questões políticas. A gente vê assim, o tempo que demora para abrir uma empresa comparado a outros... Abrir é fácil, fechar que é o problema. Também, né, comparado a outros países. Então, a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, essa questão de... Obviamente, é saudável que as pessoas queiram empreender. Empreender não é só empresa, no sentido privado. Também é empresa pública, também é inovar, né? Nesse sentido, o espírito de inovação é fundamental para a modernização da sociedade e é bom que haja uma propagação disso. Há um pouco de ideologia, né, a ideia de que tudo vai para o mercado que está tudo resolvido. Não é bem assim, né? E também não é tão fácil ter êxito, né? A mortalidade das empresas pequenas é enorme no Brasil, né? Mas esse espírito, de qualquer maneira, é saudável. É melhor desejar fazer alguma coisa do que ficar esperando para ter um emprego que caia do céu do Estado, né? Não que o emprego seja ruim, mas tem que ser, como eu disse, com concurso e tal e coisa. Muito bem. Agora, o ambiente para empreender no Brasil não é positivo. Não é só para o privado e para o público. Inovar é muito difícil no Brasil. Portanto, é bom que se fale em inovação, porque na nossa cultura não é de inovação. A nossa cultura é de manutenção, de repetição, né? E as pessoas olham com muita desconfiança de ideia nova. O fato de existir camadas novas querendo empreender, eu acho muito positivo. Vão encontrar obstáculos, porque a burocracia se opõe, não se opõe por pensamento, por inação, não é? Eu falei de brincadeira, mas é verdade, fechar uma empresa é uma dor de cabeça, né? O nosso sistema tributário é sabidamente irracional, esse é mais difícil de mudar do que o eleitoral, mais difícil, porque é uma briga de burocracias e o pressuposto das reformas tributárias no Brasil não é realista. Ninguém ganha, ninguém perde, vamos só reacomodar, não dá. Alguém vai ganhar, vai perder, alguém vai ganhar, né? E chegou um ponto tal da arrecadação, hoje há muito recurso fiscal, e o governo não consegue gastar. Você está vendo? Não é por falta de dinheiro que não terminou a transposição de São Francisco, é por incapacidade gerencial. Incapacidade gerencial. Não há mais o limite. Já no meu tempo era começo disso, não se sentia. Eu dizia isso. Não é um problema de dinheiro, vai sobrar dinheiro. Agora, tudo aqui é transformado em dinheiro. A discussão no Congresso é só recurso, mais recurso, mais recurso, mais recurso, né? Então eu acho que chegou a hora de pensar, baixar imposto. Até pouco tempo eu não diria isso. Por quê? Porque uma das vantagens que o Brasil tem é que tem uma carga tributária elevada, né, comparado com outros países. Sem carga tributária elevada, você não faz nada. Os governos não acabam com pobreza, não melhora a educação, os estradas, não faz nada. Mas nós chegamos a um ponto que não é que seja elevada a carga tributária, é que não se consegue mais gastar o que ela arrecada. E esse ano houve o produto caiu, o PIB, e a carga tributária aumentou. É uma coisa inacreditável, mas é o que está acontecendo. Então, você vai ter que aumentar, diminuir os impostos. E aí talvez comece a ser oportuno, de fato, rever o sistema tributário. O governo está fazendo uma coisa tradicional. Ele faz num caso e não no outro, para beneficiar tal grupo ou qual grupo, aí está errado. Ou você faz uma coisa mais horizontal, quer dizer, vamos diminuir para todos, ou vamos acabar com certos impostos que são desnecessários. Por exemplo, imposto sobre a folha de salário é uma coisa muito pesada, porque dificulta tudo, né? Você vai empreender, ou você vai para a ilegalidade, ou você paga você não tem condição de pagar tanto imposto, né? Bom, agora você vai ter, mesmo serviço doméstico, vai ficar mais difícil agora. É razoável que haja regras, mas as regras aqui são tão onerosas que fica difícil, né? Resultado, que você faz uma empresa, em geral, você vai fingir que você está de conta própria, mesmo que contrate terceiros. Esses terceiros vão fazer também uma empresa para não pagar o imposto de renda, não pagar o INSS. Você
leva a uma distorção no sistema. Isso porque, senão, as empresas, ONGs, nada sobrevive. Veja a imprensa, então. Você imagina a imprensa, ou a mídia em geral, com os salários elevados dos principais protagonistas, ou eles fingem que são empresa, ou não tem como, não vai ter emprego. Então, o ambiente é ruim. Segundo, nós não temos um ambiente regulatório adequado. Quer dizer, você não sabe o que pode e o que não pode, e quando sabe é sobre a forma de imposição. Isso não. Nunca é uma forma em que você diz, bom, vamos ver, vamos dar uma regra que com o tempo vamos poder modificar. Né? A própria ideia de agências reguladoras, que eu tentei colocar aqui, viu do que está dentro. Está transformando a agência reguladora em local de clientelismo, não sei o quê, e de corrupção. Agora, não tem agências reguladoras adequadas. Então, esse empreendedorismo, ele deve ser posto nesse contexto mais amplo, de que você não é uma questão individual, é a sociedade também, é claro que sempre ao lado que é individual, mas a sociedade tem que estar disposta a pagar o preço do que é uma inovação. Como é que você vai se manter olhando para frente, ampliando as áreas de inovação. Isso não vai ser do dia para a noite. Era pior há 10 anos, era pior há 20, tá avançando, mas ainda falta muito. Mas é bom que vocês queiram inovar. Boa tarde, presidente. Eu entendo que o setor público é onde a gente tem a maior possibilidade de causar impacto em grande escala. Só que, às vezes, essa nuvem de racionalidade, politicagem, assusta. Qual que seria o conselho de o que o jovem precisa estar preparado para encarar esse cenário e realmente empreender no setor público? Porque não há outro, né? Você tem que enfrentar as coisas como elas são. Não é? Elas são assim. Não é? Mas eu acho que também não é para desesperar. Foi muito pior já. Houve momentos muito piores. Né? E sempre você vai ter uma certa tensão em qualquer sociedade de maior tradição e maior capacidade de inovação. E um setor público também, como é que eu vou dizer, rabugento. Vai para a França, por exemplo. O setor público na França é um inferno. Você, para admitir uma pessoa, é quase impossível. Não é só aqui, não é quase impossível. Né? As vantagens sindicais são enormes. Só muda, como agora na Espanha ou em Portugal, na crise. E aí muda dramaticamente também, com efeitos negativos de mais longo prazo. Nós não estamos no pior dos mundos nesse sentido. Não é tão ruim assim. Aqui dá para fazer. Aqui ainda há um espaço de inovação grande. É óbvio que você não vai poder fazer isso só, digamos, tecnocraticamente. Né? Você vai ter que fazer isso politicamente. Quer dizer, você vai ter que, ao mesmo tempo, ter lideranças políticas que entendam, né, a necessidade. E você vai ter que ter alguns espaços que são de acomodação. Não, você não vai conseguir fazer tudo. Vai ter que ceder em certas áreas, mas dá para melhorar. Né? E como você hoje tem uma certa dificuldade de relacionar os jovens com a vida política, eles têm mais de facilidade para aceitar a vida pública no sentido do governo do que a vida política, no sentido de partidos e de congresso, fica complicado, porque nós estamos criando uma situação na qual parece ser que os menos interessados numa coisa racional e inovadora vão para a vida política, os mais interessados vão para o executivo, só que para o governo, para várias instâncias de administração. Só que, na verdade, quem dá as cartas no final é o político. Então era preciso equilibrar também isso e ter alguma vinculação com a vida política. Difícil, porque a vida política é muito fechada. Né? O que é hoje militar num partido? Eu não sei. Provavelmente é trabalhar no gabinete de algum vereador. Não tem sentido. Né? O pessoal mais jovem está querendo discutir o que vocês estão discutindo aqui. Temas, questões, causas. Né? E os partidos perderam a capacidade de se interessar por causas, por questões, por temas concretos, e passaram a ficar muito mais concentrados naquilo que é natamente importante, mas não é tudo, que é o jogo de poder. Ou o pequeno poder interno ao partido, ou o grande poder externo. Mas quase sempre separando uma coisa da outra.
talvez essa seja a tarefa mais difícil para ser enfrentada nos próximos anos. Como é que você recupera uma ponte entre a sociedade e a política, para não termos aqui total... É o oposto da questão da burocracia. Na medida que profissionalizar toda a política, estamos perdidos. Né? É o oposto. A política não pode ser profissional, não pode ser uma carreira fechada. Tem que ser o contrário, tem que ser um local onde haja fluxo de movimento, de ideias, de pressão. E aí os jovens têm que entrar. Boa tarde, presidente. Eu sou a Renata, da Fundação Estudar. A gente falou um pouquinho de inovação e de educação. Eu queria juntar esses dois temas numa pergunta, que é: qual a sua visão sobre as perspectivas de qualidade de ensino e de produção científica no ensino superior público, dentro desse cenário de cotas sociais e raciais para os próximos anos? Antes das cotas, você tem outra questão. Quer dizer, você tem também uma espécie de corporativização do setor público no ensino, né? É uma tradição ibérica, brasileira, portuguesa, espanhola, o faoro, né? Você tem realmente aqui uma tradição de patrimonialismo, confusão entre o público e o privado, e utilização do público em benefício do privado. Isso, no mundo moderno, não é diretamente assim, mas é o corporativismo, né? Tem hoje nos jornais uma discussão sobre a nomeação de uma pessoa para o Ministério da Educação. Vale a pena ler, porque os que se opõem a essa pessoa se opõem criticando o fato de que ela representaria, grosso modo, o capital. Por quê? Porque quer definir metas, desempenho, então não pode, né? É o corporativismo que é muito forte. Até hoje eu recebo da USP o jornal da ADUSP, que é a Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo. Ele me manda, porque eu sou sócio, e nunca deixei de ser. Então eu leio aquilo. É uma loucura. Quer dizer, tudo que é inovação é visto como um movimento em favor do capital, não é? E é preciso, então, tudo que é mérito é visto como contra a igualdade, não é? Então, esse espírito minou muito a universidade. Muito. Sobretudo os federais, né? As estaduais ainda escapam um pouco disso aí. Mas as federais é uma briga infinita por defesa de interesses corporativos. E sempre sob a capa de que a educação não pode ser uma coisa técnica só, tem que ter humanista. Claro que tem. Mas essa é a linguagem para impedir que haja o que o pessoal tem mais horror, avaliação, né? Não pode ter avaliação. No Rio de Janeiro foi introduzido um sistema pelo qual, para a admissão do professor primário ou secundário, passa por uma aula. Isso não pode. Porque você não pode expor o professor. O que quer fazer com o professor? Transformar num animal de experimentação, ver se ele é bom ou ele é mau? Como é que você pode gratificar o professor, ou mesmo a escola, pelo desempenho do aluno? Está penalizando os que não tiveram bom desempenho? Que culpa tem o professor se o aluno não teve bom desempenho? Esse é o grau de delírio do debate, chamado debate dos que querem melhorar a universidade. Por aí não vai. Então, eu acho que essas questões de corporativismo são muito sérias na universidade e dificultam muito você realmente aumentar a qualidade do ensino e do serviço e tal. Não vamos ser pessimistas. Sempre tem, vocês são exemplo disso, sempre tem ilhas de melhoria. E que é por aí que vai. Você tem que melhorar, tem que criar núcleos que sejam imunes a isso. E não fechar. Na universidade, você não pode ter universidade, o chamado inbreeding. Quer dizer, você põe um amigo, você põe seu filho, põe seu parente. Aqui era assim no passado. Na faculdade de Direito, uma tradição grande. Os menos capazes das famílias iam para a faculdade de Economia. Professores, me refiro, né? Eu fui professor lá. Eu ia para a faculdade de Economia. Agora mudou, né? Agora, como é que foi mudado o espírito aqui? Veio uma missão da Europa. Franceses, alemães, italianos, não sei o quê, né? Para arejar, né? Bom, nós agora não aceitamos, aqui é tudo fechado. Mal aceita um professor formado numa escola dar aula na outra, né? Não pode, você tem que ter a mesma coisa da inovação, assim como na empresa tem que renovar, em toda parte tem que renovar. E é desagradável. Renovar não é um processo simples.
né? Porque você está ferindo interesses. Ou, enfim, renovar não quer dizer que você vai jogar no lixo os que estavam lá, mas você tem que ter uma porta de abertura para coisas novas. E a ideia de avaliação. Eu me lembro, no centro de pesquisa, Daniel trabalhou lá também, o SEBRAP. Primeira vez que veio, porque nós tínhamos um apoio da Fundação Ford, que a Fundação Ford disse, bom, precisa fazer uma avaliação, foi um mal-estar enorme. Nós éramos todos tão importantes, tão sabidos, como é que vai avaliar? Né? Mas insistimos e fizemos a avaliação. E veio um grupo de brasileiros e não brasileiros. Um foi o Hirschman. Ficaram lá uma semana e foi ótimo, porque discutiram, passam a ver coisas que você não viu, né? Passam a analisar, porque a tendência é normal de todos nós é cair na rotina. É cair na rotina. E como é que você tem que quebrar? No ensino público, especialmente, a rotina predomina. Então, esses são problemas difíceis, mas dá para enfrentar. Boa tarde, presidente. Meu nome é Marcelo. E aproveitando, então, a deixa dessas perguntas suas, a minha questão do meu transformação que eu estou procurando fazer na UFMG, especificamente, é aproximar o setor privado das empresas da UFMG, que eu vejo que é uma coisa muito fechada hoje. Eu queria ver que conselho o senhor daria para a gente trazer essa... Aproximar público e privado? O setor privado, principalmente dos estudantes do setor privado, que eu vejo que eles têm uma... sim. Setor privado. Estudantes do setor privado na universidade pública. Sei. Bom, vai ser uma reação muito grande, né? Mas tem que haver. Tem que haver. Talvez no passado, agora não, aqui não, isso se perdeu, havia uma tradição do esporte, né? Havia MacMed, Faculdade de Medicina com Mackenzie, que é público e privado naquele tempo. Pelo menos no esporte havia um intercâmbio, uma competição, uma coisa assim que era saudável, né? Paulipoli, a Escola Paulista com a Escola Politécnica, né? Bom, eu não sei se existe isso ainda hoje, mas deve existir, né? E não tem. Bom, mas tinha que haver também, não só em termos de esporte, mas em termos dos trabalhos, né? E vamos ser francos, a tendência das organizações é de se fecharem. Nos Estados Unidos também. Mas elas, pelo menos, disputam. As Ivy League nos Estados Unidos, quem é melhor, tem o ranking das escolas e tal, mas são fechadas também. Só que lá tem a tradição que você se forma numa escola na sua graduação e faz após noutra escola. E também os professores têm uma circulação imensa entre as escolas, né? Porque tem competição entre elas. Aqui não tem. Aqui não tem. E como os salários são diferentes, aqui você tem, o público tem um conjunto de vantagens em comparação com o privado, eles se fecham. O privado pode até ganhar mais, mas tem menos vantagem de aposentadoria, de férias, de não sei o quê. Então, não tem esse sistema de cross-fertilization através da vinda de professores de uma escola para dar aula noutras. Nem mesmo uma outra prática que existe nas sociedades mais avançadas, que é profissionais liberais bem-sucedidos darem aula de graça. Tem muita gente que quando chega o momento de se aposentar, fica desesperado, que não sabe o que fazer da vida. Todo mundo fica aspirando a chegar à aposentadoria. Quando chega lá, está perdido. E quanto mais precoce a aposentadoria, maior é a angústia. Pois bem, por que nós não pegamos essa angústia para dar aula? Para transmitir sua experiência, fazer programas nesse sentido. Aí você poderia ter um pouco mais de flexibilidade. Pega CEOs de empresas e vão dar aula. Eles vão ver que muita coisa que eles pensam que não é também. Vão aprender a entrar em contato com outros públicos, onde a ordem não é tão hierárquica, né? Mas tinha que ter mais mobilidade de programas nesse sentido. E juntar gente. Essas fundações, como essa que vocês pertencem, João Pinheiro, Estudar, tem a vantagem que junta gente que vem de formação diferente. E isso é o que produz a criatividade. Quando você junta coisas que são díspares, né? Então tinha que criar programas. O caminho, acho que é esse. Vamos fazer várias perguntas, eu respondo em conjunto, que eu tenho um compromisso às 3 horas. Obrigado. Boa tarde, presidente. Meu nome é Caio. Sim. Acho que a gente falou um pouquinho do cenário de jovens estão indo empreender e estão indo para a área privada. O senhor falou muito sobre como recuperar essa ponte entre política e sociedade, né? Se o senhor tivesse hoje 23 anos, ainda não tivesse sido presidente, o que o senhor colocaria energia, dedicaria a sua vida? Qual seria o tipping point que o senhor se engajaria para transformar o Brasil? Quem mais? Tudo bom? Meu nome é Ana Luísa. Uma pergunta
para o senhor como sociólogo. Você acha que a sociedade brasileira, que a gente está preparado para receber o boom que vai ser, ou possível boom econômico que vai ser a Copa e as Olimpíadas, você acha que a inflação, que a gente vai dar conta disso tudo ou não? A minha pergunta é sobre problemas raiz do Brasil. Eu tenho a impressão de que o jovem de classe média, quando pensa em política, quando pensa em Brasil, vê dois problemas, que são educação e a eficiência do Estado, corrupção. O jovem estaria certo em enxergar esses problemas ou alguma questão que o senhor considera que é importante e os jovens não tomaram consciência? Boa tarde, meu nome é Lucas Musnick. Eu sou aluno de mestrado em Física. Eu queria perguntar, lá no laboratório em que eu trabalho, demora 6 meses para chegar um pequeno espelho que custa da ordem de dezenas de dólares, enquanto nos Estados Unidos isso demora 3 dias. Aí isso me faz perguntar para o senhor, quais que são as dificuldades políticas e, assim, em termos de sociedade também, para o Brasil se transformar num país que produz e transforma o conhecimento em tecnologia? Bom, vamos responder essa série, depois para você. Mais um lá, para ver se meu nome é Alexandre, eu sou da FECAP. E eu queria... o senhor já tratou dessa questão em várias perguntas, sobre a questão da educação. O país já vem há bastante tempo num avanço de inclusão educacional, o que certamente gerou aumento de produtividade, mas, como o senhor também falou, a inovação ela precisa ter espaço para acontecer. Na medida em que muita gente está se escolarizando e efetivamente atingindo remunerações mais elevadas, a gente tem um risco de estar entrando numa trajetória de acomodação das vontades pessoais de buscar maior produtividade e, efetivamente, com impacto sobre as trajetórias de crescimento do país. Vamos lá. O que eu faria se eu tivesse 23? Primeiro, eu ficaria muito feliz de ter 23 anos. Eu, aos 23 anos, eu dava aula na USP, né? E estava feliz nisso também. Eu acho que a gente pode fazer, não só se realizar, como transformar, quase que não precisa ser numa só ideia fixa, aqui, é na política, é isso, é ali. Você tem que ver onde é que você está e agir onde você está. Por exemplo, você falou, quando eu tinha 23 anos, eu era professor da Faculdade de Economia. Eu estava indo para Ciências Sociais, para professor. E aí houve um movimento na universidade para tentar mudar a universidade, USP, né? Então tinha uma eleição para o representante dos antigos alunos do Conselho Universitário. E eu fui candidato. Meu suplente chamava-se Delfim Neto. Delfim era da Economia e eu da Filosofia, na época. E ganhamos. Quer dizer, eu fui para o Conselho Universitário. E lá nós começamos um processo de mudança forte, não porque eu tenha começado, mas eu ajudei. A FAPESP foi produto dessas modificações que nós fizemos lá e tal. Eu não estava pensando em ser político, nem presidente da República, nem nada. Aliás, nunca pensei nisso. Pensei em fazer o que eu queria fazer dentro da minha vida como sociólogo, né? Então, depois disso, eu sempre fui um pouco as duas coisas. Eu sempre mexia na universidade, tinha uma certa capacidade de juntar gente, de tentar fazer as coisas andarem. Como eu disse, a DUSP, eu fui fundador do sindicato, só que tinha outro sentido naquela época, né? Criamos a carreira universitária. Foi luta, não fui eu, mas eu estava na luta lá no Conselho Universitário, contra os velhos, contra a oligarquia lá. Bom, e fomos. Depois também eu fui inovar na minha própria área de sociologia, no trabalho. Então você pode inovar sempre, né? E não precisa estar pensando qual é o tipping point. Onde você está, você tem que ver ali o que você pode fazer que abala as coisas. Não precisa ser os grandes abalos, que isso não depende de você. São circunstâncias da vida que te permitem e tal. Mas tem coisas que você pode mexer no seu âmbito ali, né? Qual foi o segundo que perguntou? Você acha que a sociedade brasileira está preparada para receber tanta... Eu vi, pai Copa. Preparado não está, né? Você vê... Mas a África também não estava, a África do Sul. Também não sei o resultado. A Grécia não estava e deu mau resultado. A Espanha estava um pouco mais e deu bom resultado. Aqui eu tenho dúvidas sobre o resultado, né? O que vai acontecer. Não tanto as Olimpíadas, porque tem mais tempo. A Copa está amanhã. Vamos fazer tudo às pressas. Tá puxadinho no aeroporto. Vamos fazer, como é que chama? Estádio em lugar que não vai ser mais usado. Então vai ter pressão de desordem financeira.
A inflação vai depender, bom, se esses gastos forem muito do governo, muito fortes, e se a demanda crescer muito e o investimento não, vai começar a ter pressão. Nós estamos com uma inflação já razoável, né? 5%, 5,5%, que nós desacostumamos. Isso nos Estados Unidos seria uma catástrofe. Na Europa. Nós não estamos prestando atenção a isso. Então vai ter pressão, sim. Vai ter pressão. Acho que um lado é bom, porque você vai ter que fazer certas coisas de infraestrutura, não estão sendo feitas ainda, e o outro pode ser um desperdício grande de recursos também, né? Faz o estádio e quem usa. Essa ideia de fazer uma Copa em várias cidades, precisaria ser tantas cidades assim? Um gasto muito grande, né? Eu acho que, especialmente, o governo não deveria botar dinheiro, porque isso é negócio. Quem faz a Copa, vai ganhar dinheiro. Eles que põem o dinheiro, né? Mas nunca é assim. Olha, eu sou corintiano, mas o estádio, fazer um estádio lá vai custar caríssimo para todo mundo, né? Então, há risco, sim. Qual é a outra? A minha foi sobre se os jovens estão certos em entender que educação e eficiência do Estado são os principais problemas ou algo Eu sei, fora do radar. entendi. Não, tem coisas fora do radar. Eu acho que hoje, do país, é claro que a educação é básica, é claro que é preciso dar isso que nós falamos de controlar os gastos, mas eu acho que o que está acontecendo no Brasil agora é uma certa incerteza estratégica. Nós não sabemos muito bem para que lado nós vamos apostar, né? Em geral, nós não sabemos se é sul, sul, norte, sul, meio, um pouco isso, um pouco daquilo, né? Fazemos o Mercosul, não, na coisa internacional estão meio assim, mas não sabemos outras coisas. O que a gente faz com o meio ambiente? Né? Vai realmente numa direção que às vezes parece que vai? Vamos assumir responsabilidades de não emissão de CO2? Ou vamos dizer que não, a culpa é deles, não é nossa? Nós ficamos assim, numa certa incerteza. Como é que vai ser a nossa matriz energética? Estava falando do petróleo. Nós acabamos de arrebentar o etanol pela falta de uma visão estratégica. Então não se sabe. Então hoje em dia é petróleo barato. Amanhã vai ser assim? O que vai fazer? Né? Nós não estamos com clareza sobre essas questões, né? E, sobretudo, com a principal, que está ligada a tudo que vocês falaram, de educação e tal. A sociedade do futuro é do conhecimento. Nós podemos ter apagão de gente profissional competente. E nós não estamos abrindo os braços para os que querem migrar para cá. É difícil você vir para o Brasil. Eu tenho um caso que é uma grande pianista portuguesa. Eu sou presidente da OSESP, que é a orquestra aqui. Bom, ela queria se naturalizar brasileira, a Maria João. Não conseguiu. É portuguesa. Mas é tão complicado, é tanta dificuldade, né? Ela morava na Bahia, agora não sei se já foi embora. Vai acabar conseguindo, vai levar anos. Agora, isso é pianista, mas você vai ver gente que entende de eletrônica, que entende de uma opção de coisas especializadas e tal. E já está precisando. E nós não estamos... Tem europeu que não tem o que fazer lá, não tem emprego. E nós já devíamos estar atraindo essa gente como maior coisa. Então, porque eu acho que a incerteza maior é entender quais são as necessidades de uma sociedade que vai ser do conhecimento. Como é que você forma gente para viver nessa sociedade? Então, parece que nós não temos, aí, no sentido que nós não criamos um consenso nacional, não é projeto. Projeto se escreve umas páginas e diz que é projeto. Não, é um consenso nacional a respeito o futuro está sendo jogado no quê? É no meio ambiente? É na matriz energética? É na sociedade do conhecimento? Então vamos nos concentrar nisso. 3, 4, 5... A China faz isso. A China faz isso. A China muda a geração, né? Não tem democracia, não sei o quê. Mas eles diagnosticam lá o que tem que fazer, se concentram e têm uma visão. Nós reagimos todo dia, toda hora para coisas que aparecem. Então, eu acho que esse é o problema maior. A gente sabe que tem que mexer na educação, mas mexer no quê? Como é que estão... Hoje tem um artigo, não conheço a pessoa, que foi criada uma sociedade latino-americana para melhorar a educação. Eu li todo aquele negócio. Mas não vejo o que vai fazer. Você vê que tem que se juntar. Já é bom que junta e tal, mas para fazer o quê? Não é? O conteúdo mesmo. Então, eu acho que nós está faltando uma visão estratégica mais clara. Isso é que vai definir o nosso futuro, se nós tivermos capacidade de definir, chegar lá. E fazer meta e chegar lá. Quem mais? A minha pergunta foi sobre transformar conhecimento... Eu vi, é a mesma coisa. Quer dizer, qual é o problema? Primeiro é o seguinte, isso está ligado com a sociedade do conhecimento. Né? Uma sociedade que não entende, que não dá para botar barreira para importar alguma coisa de conhecimento, está maluca. Está maluca, porque tinha que abrir.
né? Nós temos medo de abrir. Nós continuamos. O sonho subconsciente nacional, não é de cada um de nós, nacional, é um esplêndido isolamento. Né? Um esplêndido isolamento. Somos grandes, isolados. Né? Porque quando você começa a deixar de se isolar, você compete, você compara, você vê que talvez não seja tão bom assim, que a gente seja melhor, você é bom numa coisa, mas não é bom noutra, não dá para ser bom em tudo. Você tem que escolher, tem que fazer escolhas estratégicas, tem que ver o que pode, o que não pode. E o nosso sonho não é disso. E a sociedade do futuro é interconectada, queiram os governos ou não queiram. Então vai ter que mudar muito a cabeça para poder avançar nessa direção. E em tudo, não é só no caso que você deu, que é gritante, 3 dias e não sei quantos, 3 meses ou 3 anos, sei lá o quê, mas é em tudo. Quer dizer, nós não estamos com a plasticidade mental e prática institucional necessária para criar uma sociedade da inovação, do pioneirismo, da mudança. Bom, dito isso, estamos melhorando. Eu não gosto nunca de passar a ideia de que não tem saída, porque tem saída. O Brasil fez muita coisa, mas tem que insistir nesses pontos. Tá? E, por fim... Era basicamente como incentivar as pessoas a quererem ser dessa sociedade do conhecimento. Bom, eu acho que não precisa nem incentivar. Ou vão ser ou não tem futuro. Né? Eu acho que o pessoal mais jovem sente isso. Né? Bom, e você mencionou uma coisa que é realmente preocupante. Você hoje, tem o efeito sobre a produtividade de tudo isso. Bom, a escolarização estava dando um aumento de salário. Está diminuindo o efeito, tem estudo sobre isso, né? Da flexibilidade do salário em função da escolarização. Até porque nas camadas mais baixas, como você está distribuindo muito dinheiro, para que estudar? Porque isso cria acomodação. Me entendam bem, tem que distribuir, mas cuidado, porque nós estamos criando acomodações. Né? E isso, até bem pouco tempo, como a sociedade é muito móvel e como os que sabiam cresceram mais depressa, isso era um incentivo a saber. Eu vi já estudos sobre o desincentivo relativo do saber em função do bem-estar. Isso é que tem efeito sobre a produtividade. Né? A nossa produtividade está baixa. É verdade que a produtividade global, muito mais do que a específica, não é a pessoa na fábrica, o trabalhador. Outro dia aqui, nessa sala mesmo, tivemos uma reunião com latino-americanos e veio o Gerdau. O Gerdau disse, olha, eu tenho fábrica em 16 países. O trabalhador brasileiro só é talvez melhor do que o nosso se o canadense e americanos. A produtividade do nosso trabalhador é maior que a dos outros. É a opinião do Gerdau, que afinal tem experiência nisso. Né? Então não é dentro da fábrica, é fora dela. É o que nós falamos antes. É o sistema tributário, o sistema de transportes, as barreiras de importação. Né? Isso diminui a nossa produtividade. Né? E isso tem a ver com o que eu disse antes, que nós preferimos ficar recluídos num esplêndido isolamento, porque ainda não percebemos a queda de produtividade do bem-estar. Basta aumentar a tarifa e dar juros subsidiados, né? E um pouco de bolsa. Né? Mas aí você não faz uma sociedade realmente do conhecimento, nem do futuro. Tá bom?